Olá, sejam todos bem-vindos para o nosso curso de magnetismo. O nosso curso de magnetismo, ele tem o objetivo de ensinar as técnicas do magnetismo na aplicação do passe magnético. A aplicação do magnetismo nas casas espíritas. Eu sou Leila Rocha de Oliveira e eu faço parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra, interior de São Paulo. E nós vamos iniciar a nossa primeira aula do nosso curso. O objetivo do nosso curso de magnetismo é ensinar as técnicas para que nós possamos auxiliar a tantos irmãos que chegam às casas espíritas, ou às vezes enfermos, à distância, podemos também, à distância, aplicar essas técnicas magnéticas em benefício daqueles que estejam ou com problemas físicos, mentais, emocionais e mesmo espirituais e obsessivos. E nós temos a intenção de estudarmos essas técnicas e principalmente visando o tratamento para a depressão através do magnetismo. Mas para isso, nós vamos fazer todo um aprendizado de várias técnicas até chegarmos ao tratamento da depressão. Hoje é a nossa primeira aula e nós vamos aqui mostrar os livros que nós temos utilizado, que vamos utilizar, fora as obras da codificação, que seria o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, fora todas as obras vindas através de Allan Kardec, as revistas espíritas. Nós vamos também utilizar obras através de Chico Xavier, de Emmanuel, através do Espírito André Luiz, toda aquela série chamada Série Nosso Lar, ou a série No Mundo Espiritual. Vamos procurar trazer um embasamento para que nós tenhamos firmeza do que nós estamos realizando. Em primeiro lugar, o desejo do trabalho, mas precisamos nos preparar para nos qualificarmos para termos confiança no que estamos realizando. O primeiro livro que foi escrito por Jacomelo, que é o livro Passe, ele foi escrito em 1992. Nós temos nos baseado na literatura que vem através de Jacomelo, que é um estudioso do magnetismo espírita, lá de Parnamirim, e que tem, ao longo de mais de 50 anos, estudado, aplicado, exercitado as práticas do magnetismo. Temos aqui também o livro que se intitula Cure-se e Cure pelos Passes, também de Jacomelo. Tem o Manual do Passista. Esse outro livro aqui é o Manual do Estudante Magnetizador, de Barão de Potê, porque nós também vamos ver que o magnetismo ele existe desde sempre, desde a antiguidade, mas um pouco antes de Allan Kardec. Inclusive Kardec foi estudioso do magnetismo durante 35 anos, antes de tomar conhecimento dos fenômenos que vinham através dos espíritos, mas os magnetizadores mais atuais, que são chamados os magnetizadores clássicos, que antecederam Allan Kardec, Mesmer, Deleuze, Barão do Potê e muitos outros. Aqui temos também um livro que vale a pena ser lido, com o que Kardec diz a respeito do magnetismo. O livro se intitula Reavaliando Verdades Distorcidas, também de Jacomelo.
Temos um outro aqui, que é um romance que foi traduzido, que foi recomendado por Allan Kardec, esse romance, que é A Dupla Vista. Muito interessante. Temos aqui, importantíssimo que tenhamos, que é o livro que trata da cura da depressão. Essa é a 7ª edição, é a edição mais recente, e nessa 7ª edição, aqui já vem falando, o título da obra é A Cura da Depressão pelo Magnetismo, e vem tratando também da síndrome do pânico, que são situações que têm se apresentado de uma forma muito presente em todo o nosso planeta Terra. Temos aqui uma coletânea que foi organizada por Adilson Mota, do jornal Vórtice, que é um compêndio muito importante também, porque o jornal Vórtice é uma publicação mensal que traz todo o informativo sobre o magnetismo. Mas temos muitos estudiosos espíritas no Brasil e no exterior aplicando, estudando, pesquisando o magnetismo em vários tipos de enfermidade, na pressão alta, na diabetes, problemas neurológicos, enfim, transtornos do espectro autista. Então, o estudo ele está cada dia mais avançando e muitos trabalhadores com esse objetivo têm aplicado as técnicas e, ao mesmo tempo, têm estudado para aprofundar, para se aperfeiçoar. Hoje será a nossa primeira aula do nosso curso, lembrando que no nosso canal do YouTube, nós postamos aulas que nós começamos a postar a partir do mês de abril. A partir do mês de abril, nós começamos a postar as nossas aulas no YouTube, porque antes as nossas aulas eram presenciais. Para que nós não fiquemos sem esse material desde o início, nós vamos fazer, a partir de hoje, a primeira aula, para que aqueles que desejarem acompanhar o nosso curso não percam nenhum material que esteja sendo trabalhado, que esteja sendo analisado e oferecido. Mas nós vamos fazendo aqui uma reflexão com relação ao estudo do magnetismo e por que nós desejamos ser magnetizadores. Seria uma reflexão que cabe ao iniciar qualquer curso que estejamos fazendo. Por que eu estou aqui nessa sala de aula, participando desse curso, participando desse estudo? Por que eu estou aqui? Qual a minha intenção como magnetizador, como estudante do magnetismo? Estou pronto para mudar a mim mesmo em benefício do outro? Porque nós vamos ver ao longo das nossas aulas a necessidade de buscarmos cada vez mais o nosso equilíbrio, a nossa harmonização, tirar das nossas vidas vícios que porventura ainda trazemos, para que nós possamos estar preparados, estarmos fisicamente, mentalmente, espiritualmente harmonizados, porque nós vamos oferecer da nossa energia, nós vamos oferecer do nosso magnetismo. E nós precisamos oferecer o melhor. Jesus disse que nós tínhamos esse potencial. Ele disse: tudo o que eu faço, vós também podeis fazer. Mas para isso é necessário nos prepararmos. Jesus também disse: dai de graça o que de graça recebestes. Porque a possibilidade da cura que nós podemos realizar, mas para isso
é um trabalho voluntário, gratuito, realizado com vontade, com amor, com determinação e seguindo sempre o Evangelho de Jesus. Quando somos trabalhadores, trabalhando em nome do Cristo, nós nunca vamos errar, porque estaremos sempre bem acompanhados. Lá no livro, Nos Domínios da Mediunidade, Chico Xavier, o nosso querido médium Chico Xavier, e o espírito André Luiz, lá no capítulo 17, ele diz o seguinte: indiscutivelmente, não prescindimos do coração nobre e da mente pura no exercício do amor, da humildade e da fé viva. Então ele diz, é necessário termos o quê? A mente pura, o coração puro, exercitar o amor, a humildade, a fé, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós, em benefício dos outros. Nós somos como um filtro, que precisamos estar limpos para poder filtrar esses raios do poder divino. E ele continua dizendo, para a sustentação de um serviço metódico de cura, é indispensável. O benfeitor Aulus, nesse capítulo 17, conversando com o espírito André Luiz, dá essa orientação a André Luiz. É necessário, André, a pureza do coração, para que nós possamos aprender a exercitar o amor, a humildade, a fé em benefício dos outros, para podermos sustentar um serviço metódico de cura. Isso é indispensável, nos diz Aulo, porque o magnetismo, em primeiro lugar, o magnetizador, ele nunca deve prometer um prazo para que a pessoa seja beneficiada. Ele vai prometer que ele vai fazer o melhor para que aquela pessoa tenha condições de melhorar, de se curar. Então, é um serviço metódico. Em geral, as casas espíritas oferecem esse serviço uma vez por semana, algumas já conseguem oferecer 2 vezes por semana, porque além de termos poucos trabalhadores para essa prática, as próprias pessoas que estão sendo tratadas, os pacientes, os assistidos, se a gente marcar muitas vezes, ele acaba não vindo por uma série de situações, de problemáticas pessoais, de trabalho. Então, em geral, se oferece esse tipo de atendimento 1 vez, 2, dificilmente 3 vezes por semana. Dependendo da problemática, da enfermidade, o ideal é que seja diariamente a aplicação desse magnetismo, mas nem sempre isso é possível. Jacomelo, lá nesse livro que eu acabei de mostrar, Cure-se e Cure pelos Passes, no capítulo 9, ele diz, o passe é uma transfusão de fluidos de um ser para outro. Nós estudamos aqui sobre fluidos, inclusive nós temos o nosso curso de Espiritismo todas as quartas e quintas-feiras, às 8 horas da noite. Já vimos sobre os fluidos, sabemos que tudo se origina do fluido cósmico universal. E Jacomelo diz que o passe, esse magnetismo que nós oferecemos através do passe, é uma transfusão de fluidos. Nós estamos transmitindo para o outro, de um ser para outro. Então, com relação ao paciente, aquele que chega à casa espírita, ou às vezes até está num leito de hospital ou num lar, impossibilitado de se locomover, o passe, ele atua diretamente sobre o corpo perispiritual. O que é o corpo perispiritual? É o perispírito.
Nós já estudamos isso. Lá no livro dos Espíritos, Kardec nos fala sobre o perispírito, que esse revestimento do espírito. E também é o que dá a forma ao corpo físico. No momento da aplicação do passe magnético, ele atua diretamente sobre o corpo perispiritual. É como, de uma certa forma, lembra um remédio homeopático. Ele atua no perispírito. O tratamento homeopático ele é mais lento porque a medicação ela vai atuando no todo. Então, ela vai tendo aquela eficácia e vai envolvendo todo o corpo perispiritual e o corpo físico. E ele diz: o passe atua diretamente sobre o corpo espiritual através dos campos vitais, diretamente sobre o corpo orgânico, propiciando interações intermoleculares de refazimento ou recomposição, através do magnetismo, que vai atingir o perispírito, ele vai atingir também os centros vitais, ele vai atingir as células perispirituais e as células físicas. É uma interação intermolecular, moléculas a moléculas vão sendo ali trabalhadas para o refazimento ou recomposição, diretamente também sobre a mente, ensejando refrigérios psíquicos. O magnetismo atua também diretamente sobre a mente, ensejando um bem-estar, um refrigério psíquico e atenuando envolvimentos espirituais negativos. Como eu disse, o tratamento através do passe magnético, ele atua no ser de forma integral, corpo, perispírito, espírito, e atuando inclusive para auxiliar nos envolvimentos espirituais negativos. Leia-se, obsessões. Agora, e com relação ao passista, ao magnetizador? Essa passagem, ela se encontra na Revista Espírita, no Jornal de Estudos Psicológicos, que é o nome que Kardec deu à Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, na revista de 1867, no mês de outubro, quando fala sobre dissertações espíritas. E são conselhos que vêm sobre a mediunidade. O espírito chamado Abade Príncipe de Hohenlohe, ou algo parecido, na mensagem intitulada Conselho à Mediunidade Curadora, ele vem trazendo essa mensagem. Agora, lembrando que a Revista Espírita, ela é uma publicação que surgiu em 1858, janeiro de 1858, e vale a pena ser estudada, vale a pena ser lida, aprofundando ali os ensinamentos que Kardec trouxe, porque ele mensalmente ele publicava vários artigos de pessoas de várias partes do mundo e ele fazia os comentários à luz da doutrina espírita. E é muito, muito bom conhecermos as revistas espíritas que foram publicadas de 1858 a março de 1869, o mês que Kardec desencarna. Ele já deixa a revista pronta do mês que ele desencarnou. Então, quanto ao passista, o que esse abade nos diz? Em geral, os que buscam a faculdade curadora têm como único objetivo o desejo
do restabelecimento da saúde material. Não, a faculdade curadora tem missão mais nobre e mais extensa do que apenas restabelecer a saúde material. É necessário que o remédio espiritual ataque o mal em sua base. É preciso tratar, ao mesmo tempo, o corpo e a alma. Por isso, a necessidade de nós, trabalhadores de uma casa espírita, auxiliarmos, sim, a todos aqueles que vêm em busca de um tratamento para o alívio das suas dores, dos seus conflitos, mas sempre com o ensino da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo, para que ao mesmo tempo que o corpo está sendo tratado, a alma também esteja sendo tratada. E ele continua: se pode dar aos corpos o vigor da saúde, também deve dar às almas toda a pureza de que são suscetíveis, e é somente neste caso que poderá ser chamada curativa, no sentido absoluto da palavra. Para nós, trabalhadores, espíritas, magnetizadores, ou que estamos com desejo de trabalhar, de iniciar nessa tarefa, precisamos ter isso em mente. O trabalho realizado em benefício do alívio das dores físicas são muito importantes, mas não podemos esquecer que a verdadeira cura, ela se faz quando o espírito também se cura. E ele continua dizendo: o sofrimento tem quase sempre uma causa mórbida e material, residindo no estado moral do espírito. Se, pois, o médium curador ataca o corpo, só ataca ao efeito. Uma reflexão muito profunda. Nós vamos falar um pouco sobre os fluidos e ter assim uma noção básica, porque o ideal é que nós, desejosos de aprender sobre o magnetismo, façamos também, ou já tenhamos feito um curso de espiritismo, para termos condições de entender melhor o conceito. Mas quais seriam as noções de fluido? Todos nós, todos vivemos no universo constituído de partículas, raios, ondas. A própria matéria é constituída de pequenas porções, chamadas átomos. Nós estamos imersos num mundo de matéria sutilizada, refinada, invisível aos nossos olhos, porém real. Nós agora estamos refletindo, sabendo que existe já essa matéria sutilizada, mas até algum tempo atrás, somente se acreditava no que se via a olho nu. Não existiam os microscópios, não se tinha noção de que existe uma matéria invisível aos nossos olhos, mas que é real e que tem como fonte primeira uma substância que é denominada fluido cósmico universal, FCU, ou FU, fluido universal. Nós vimos, com relação a isso, agora há pouco, que tudo se origina desse fluido. Tudo vem desse fluido, que é essa fonte primeira, essa matéria primitiva, e que dá todas as formas materiais já conhecidas. Todos os corpos se originam desse fluido. Os fluidos, eles estão sujeitos à impulsão da mente do espírito, quer encarnado ou desencarnado. Nós, através da nossa mente, nós já vimos isso aqui em outros momentos e vamos reforçar esse entendimento.
Mas os fluidos, eles estão sujeitos ao comando da nossa mente, tanto do espírito encarnado quanto do desencarnado. Quando nós pensamos, dirigimos esse impulso da nossa mente para boas coisas, nós podemos realizar muito. Da mesma maneira, quando nós dirigimos o impulso para a nossa mente, o nosso pensamento, com pensamentos ainda equivocados, nós podemos também prejudicar. Constantemente estamos irradiando de nós o que realmente somos. Nós estamos o tempo todo emanando essa energia, esse magnetismo, estamos irradiando o que realmente somos. Podemos usar aquela máscara para que tentemos disfarçar quem somos, mas as nossas vibrações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles estão sendo irradiados e, dessa maneira, impregnando com esse fluido que nós estamos irradiando, particular, esse fluido nosso, nós estamos impregnando as coisas, o ambiente, os objetos e principalmente influindo sobre as pessoas que aceitam e assimilam essa energia. Nós irradiamos, entramos em sintonia naquela mesma faixa vibratória do outro que está sentindo, pensando como nós, e eles vão aceitar e vão assimilar o que nós estamos irradiando. Se for coisas boas, ótimos, mas se não for, não será nada agradável para aquela pessoa que está sendo envolvida por essa energia. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre o perispírito, que está lá, como disse, em O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, através dos benfeitores, nos falam bem sobre o perispírito. Essa palavra perispírito, ela foi criada por Allan Kardec. O perispírito também, como o magnetismo, sempre existiu. Só que ele teve mais de 100 denominações diferentes. Allan Kardec, fazendo uma observação, ele deu esse nome, perispírito, a esse envoltório que envolve o espírito. Porque, na realidade, o espírito, a aparência do espírito é de uma chama. Está lá no Livro dos Espíritos e os benfeitores respondem. É uma chama. A aparência do espírito é um clarão. O que dá aparência ao espírito é o perispírito. Então, qual seria essa definição? A palavra vem do grego peri, que quer dizer em torno, peri, em torno. E a palavra, Kardec juntou duas palavras, uma do grego e uma do latim. Peri, em torno, e do latim, espíritus, que significa alma, espírito. Então, em torno do espírito, perispírito. Kardec criou essa palavra, que é esse perispírito, que é o quê? Esse traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. Quando o espírito está nesse processo de reencarnação, o perispírito vai se acoplando, vai se unindo, molécula a molécula, ao corpo físico que está sendo desenvolvido, que está sendo gerado. É por seu intermédio, isso está lá na Gênese, Kardec nos fala, no 5º livro da codificação, na Gênese, no capítulo 14, é um capítulo falando somente sobre os fluidos, que vale a pena ser estudado. E no item 22, Kardec vem dizendo, é por seu intermédio que o espírito encarnado, que somos nós,
se acha em relação contínua com os desencarnados. O que Kardec está dizendo? Através do nosso perispírito, porque tanto o desencarnado tem o perispírito, quanto nós encarnados, através do perispírito é que nós mantemos essa relação, esse intercâmbio com os desencarnados. É, em suma, por seu intermédio, que se operam no homem fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. O que Kardec vem dizendo? Acontecem fenômenos que a ciência ainda não sabe explicar, lembrando que a Gênese foi escrita em 1868. Naquela época, a ciência era mais atrasada ainda. Então, ele diz o quê? Esses fenômenos que acontecem, que não sabem se explicar através da ciência, poderiam parecer coisas sobrenaturais, coisas que fossem sem uma explicação lógica, mas na realidade não. O que acontece, tudo está dentro das leis de Deus, tudo está dentro das leis naturais. Só que muitas coisas que acontecem, quando nós ainda não temos a explicação, nós achamos que é uma coisa sobrenatural. O perispírito, ele é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual o espírito, percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Então, o espírito vê, o espírito ouve, o espírito sente, por todo o seu ser, independente, ou melhor, diferente de nós ao estarmos encarnados, que para a gente ver é através dos olhos, para ouvir através dos ouvidos, para sentir através do tato. Não, o espírito, ele vê, ouve, sente por todo o seu ser. Tudo que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. Então, o espírito, ele tem possibilidade de ver, ele não precisa de olhos fechados, ou melhor, abertos, nada disso. E de ver, ouvir, sentir em 360 graus. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 1, no item 54, Kardec diz o quê? O perispírito é como fio elétrico condutor. Fio elétrico condutor, que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Desempenha grande papel na economia orgânica nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Então, ele diz que o perispírito, ele tem um papel fundamental, tanto nos fenômenos fisiológicos, fenômenos do nosso corpo físico, como também patológicos, fenômenos de enfermidades. No livro Obras Póstumas, que não faz parte da codificação, mas que é de uma leitura também indispensável, que o livro Obras Póstumas foi uma coletânea dos escritos de Allan Kardec que os amigos publicaram posteriormente à sua morte. Por isso, Obras Póstumas. Lá na primeira parte do livro Obras Póstumas, no item 10, o que vem dizendo ali a respeito do perispírito? Pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Repetindo, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível,
e inteligente a recebe. Agora tem o contrário. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode dizer-se que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. A constituição íntima do perispírito, ela não é idêntica em todos os espíritos, encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Nós nos utilizamos do fluido cósmico universal, como eu disse, tudo se origina do fluido cósmico universal. Só que o espírito, ao plasmar, podemos dizer assim, o seu perispírito, ele vai se utilizar do fluido que está em torno do orbe ao qual ele se encontra, ou do planeta Terra ou de outros planetas. Mas essa constituição íntima do perispírito, ela não é idêntica em todos os espíritos, nem dos encarnados e nem dos desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Por quê? Continua ali no livro Obras Póstumas, quando se fala da manifestação dos espíritos, e também no livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann, que agora eu não estou com ele aqui ao meu lado, mas é um livro muito importante também para ser estudado. Então, lá em Obras Póstumas, em Zalmino Zimmermann, Perispírito, vem dizendo: o perispírito, a constituição íntima do perispírito, ela não é idêntica porque a sua natureza varia, não só de acordo com a evolução moral da alma, então vai depender da evolução moral para o perispírito ter uma constituição mais ou menos sutil, como também com as condições da região ou do planeta em que estagia. Se nós estamos aqui encarnados no planeta Terra ou desencarnados, mas fazemos parte do orbe aqui do nosso planeta, tanto encarnado quanto desencarnados, a constituição do perispírito vai ser uma, e de outro planeta mais evoluído já vai ser diferente, e de um planeta menos evoluído vai ser diferente também. E é isso que ele vem dizendo. Vai variar pela evolução moral, mas também com as condições da região no caso seria espiritual, ou do planeta em que estagia. Nós temos a nossa proposta de fazermos vídeos mais ou menos de uns 40, 45 minutos, para não ficar muito cansativa as nossas aulas. Então, nós vamos encerrando por aqui, e a nossa próxima aula, a nossa segunda aula, nós vamos falar sobre as funções do perispírito. Então, até lá, aproveitem para ir ouvindo essa primeira aula, revisando esses conceitos, e até a nossa próxima aula, para darmos continuidade ao nosso curso de magnetismo. Foi um prazer estar com vocês e espero nos rever em breve.